Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo da Bíblia. Esse é o momento que a gente para ouvir a voz de Deus através do estudo da sua palavra. Você é nosso convidado e convidada também para vir aqui e participar desse momento com a gente ao vivo, in loco. A gente se reúne todos os sábados a partir das 11h30 aqui no estado de Michigan, na cidade de St. Joseph. Nosso endereço é 2929 Niles Road. Vai ser um prazer receber você e sua família aqui qualquer dia desses. Eu estou aqui mais uma vez com o Arlisson Machado. Arlisson, obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Bruno. Olá, amigos que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez por esse convite. A gente está aqui para fazer essa contribuição. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais da sua história. Na semana passada, você começou a falar um pouquinho do contexto ali onde você serviu em missão. E eu queria te perguntar agora, quais foram os desafios que você enfrentou lá na missão onde você estava ao longo do período que você também participou desse projeto? Bem, Bruno, foram muitas dificuldades que nós enfrentamos nas missões, mas os principais, eu acredito que é como de todas as outras missões ao longo do mundo, acerca das questões financeiras. Nós tivemos ali falta de recursos em algumas comunidades onde nós fazemos as providências sociais, há também reformas de igreja e as reformas de pequenos ambulatórios, onde nós enviávamos remédios e etc. Isso foi uma grande dificuldade que nós enfrentamos, mas com oração e também com a divulgação da missão nós conseguimos adquirir os recursos. E você conseguia ver a mão de Deus guiando e provendo para essas necessidades que vocês tinham? Com certeza, o agir de Deus era sempre presente. E é algo muito importante, foi algo que nós discutimos em alguns episódios anteriores, sobre o poder da oração, da perseverança. Né? Nós fazíamos sempre alguns programas específicos para que nós pudéssemos colocar os missionários junto com os voluntários para orar para a missão e assim nós conseguimos os milagres. E o texto base da nossa semana fala um pouquinho sobre um episódio que a gente vê no livro de Isaías, no capítulo 6, nos versos 1 a 8, onde o profeta tem uma visão de Deus, ele vê Deus sentado no trono. E é interessante que acontece um processo ali. Primeiro ele reconhece, né, que Deus está ali, está presente e que na verdade a glória, a presença de Deus, ela enche toda a terra. Depois aquele profeta, ele vê que ele é pecador. E quando ele se reconhece como pecador, ele começa a passar mal e achando que ele vai morrer. Aí um anjo vem e traz uma brasa viva e purifica os lábios daquele profeta. E aí depois, na conclusão desse encontro, é interessante, e é o tema aqui da nossa semana, do nosso guia de estudo, é que Deus ele pergunta, né? A quem enviaremos? Quem irá por nós? E aí depois de passar por esse processo, o profeta diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, todo missionário, ele responde a um chamado divino. Deus procura pessoas para servir na missão. E a gente vai estudar também nesse episódio de hoje aqui a história de Jonas, né? Jonas foi também um profeta, mas quando Deus pediu para que Jonas fosse levar o seu amor e a sua mensagem de arrependimento, de restauração para o povo de Nínive, Jonas ele pegou um barco e foi para o lugar oposto, né? E aí minha pergunta então, Arlisson, já teve momentos na sua vida em que você sentiu que você precisava ir para um determinado lugar para cumprir a missão de Deus e você de repente teve algum sentimento de desânimo ou você não queria ir e fez corpo mole? Conta um pouquinho para a gente assim, como é que você encara essa questão do chamado de Deus para a missão e a nossa resposta humana? Com certeza. Eu tive uma experiência espiritual muito forte. Eu sou engenheiro de formação, eu era professor universitário de engenharia numa universidade federal lá no Amazonas e eu recebi o chamado de Deus para servir em missão. Então eu me encontrei em um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que eu tinha orado e tinha perseverado para eu conseguir me tornar professor universitário, também eu tinha orado e perseverado para que eu pudesse ter uma experiência missionária. E aí agora eu estava ali diante de duas opções e eu não tinha um discernimento espiritual para saber o que era bênção, o que era uma tentação, uma provação. Mas Deus conseguiu me mostrar de uma forma bem específica, através de muita oração, e no meio desse grande conflito eu consegui escolher o melhor caminho, que era o caminho que Deus tinha para a minha vida. Então me tornei missionário, durante 4 anos trabalhei com missões de longo e pequeno prazo, e através dessa entrega total, Deus colheu e também me deu bênçãos. Que hoje eu estou fazendo o mestrado aqui em Michigan por causa da decisão que eu tomei lá atrás. Então, no primeiro momento, a gente pensa sempre que há uma perca. Mas a gente não consegue, a gente não tem um filtro espiritual para saber o que está mais à frente. Mas você tem que estar preparado para aquele momento. Então, eu acredito que essa é uma forma que nós devemos encontrar uma sensibilidade espiritual com Cristo para poder
ter umas respostas. E tem alguma ferramenta que ajuda a gente nesse discernimento ou a criar essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entender qual é o plano dele para a nossa vida? Eu acredito que 2 pontos importantes. A oração é o primeiro ponto, e o segundo, que ele é dependente do primeiro ponto, que é a busca pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele consegue te conduzir, ele consegue te mostrar, ele diz realmente para você de 3 formas. Ou ele vai se mostrar para você através da leitura bíblica, através da oração, através das impressões, ou Deus vai realmente abrir ou fechar portas. Ele vai conduzir o plano e vai mostrar para você qual o melhor caminho. E hoje, será que a gente também, como Jonas, às vezes a gente não foge da missão que Deus tem para cada um de nós? Que desculpas a gente dá hoje para não cumprir a missão de Deus, na nossa realidade, no nosso contexto? Com certeza, o nosso cotidiano ele acaba minando o tempo que nós temos para dedicar para a missão. O nosso trabalho, a nossa faculdade, até mesmo os nossos filhos, a nossa família. Eu acredito que tudo é uma questão de gestão de tempo e também vontade. Justamente com aquele ponto que eu falei sobre a oração e o buscar do Espírito. Se você conseguir ter uma gestão de tempo e você buscar para fazer a diferença na sua comunidade, eu acredito que aí sim é um pontapé inicial para você exercer a missão de uma forma local. Às vezes as pessoas têm uma noção que missão é sempre além, em outro país, em outra comunidade, em outro local, mas eles acabam não enxergando que você pode fazer a missão no seu trabalho, você pode fazer a missão na sua comunidade. Tem muita gente necessitada, espiritualmente, próximo a gente. O Alisson, obrigado pela sua participação. A gente continua com a participação do Alisson na semana que vem, no próximo episódio. E a nossa mensagem final para você é que, como Isaías, que eu e você também possamos dizer para Deus, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aqui nesse contexto onde eu estou, em casa, no trabalho, com meu vizinho, com a pessoa da minha faculdade, da minha universidade, que nós possamos ser missionários e levar o amor de Deus também para todos aqueles que precisam. Lembrando, se você tem perguntas, se você quer estudar mais a palavra de Deus, deixa aqui nos comentários, manda uma pergunta aqui nos comentários, manda uma mensagem para a gente aqui também no inbox, e a gente vai ficar muito feliz de poder estudar a Bíblia com você. E a gente está aqui em Michigan, na cidade de St. Joseph, nosso endereço é 2929 Niles Road, e todos os sábados às 11h30 a gente tem esse momento aqui pessoalmente, aqui perto um dos outros, estudando a palavra de Deus e orando também uns pelos outros. O Alisson, obrigado mais uma vez, a gente vai orar nesse momento pedindo que Deus nos abençoe, nos dê poder para a gente cumprir a missão aqui que Ele tem para a gente na nossa realidade, no nosso contexto. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento e a gente pede o Teu Espírito para que Ele possa nos capacitar, possa nos habilitar para que a gente leve a missão que o Senhor tem aqui na região e no local e no contexto onde nós estamos. Nós oramos e pedimos uma bênção especial também para essas pessoas que estão assistindo esse conteúdo, que também o Teu Espírito esteja com elas, Pai, para que elas possam também sentir esse desejo de, como Isaías, responder afirmativamente, positivamente ao Teu chamado à missão. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.